Olá, turma! Vamos mais a uma aula de português e o nosso assunto hoje é emprego do mal com L e mal com U. Às vezes, ao escrevermos, nos confundimos ou não sabemos qual palavra usar em determinados contextos, se é mal com L ou é mal com U. E para isso, nós devemos aprender qual a classe gramatical dessas palavras. E vamos conhecer nesse momento como empregá-los na escrita, ok? Mal com U. Essa palavrinha, ele sempre será um adjetivo, tá? Mal com U, ele tem um antônimo, ou seja, o contrário de bom. Então, quando eu estiver com alguma dúvida em escrever, se eu posso escrever mal com U ou mal com L, eu sempre lembro do contrário, ou seja, do antônimo da palavra. O mal com U pode ser substituído pela palavra bom. Observação: não pode ser substituído por bem, pois o contexto ficará sem sentido. Vocês irão entender um pouco mais com os exemplos. Vamos aos exemplos de mal com U. Como foi dito, gente, mal com U, ele é um adjetivo, ou seja, uma característica que eu estou dando ao ser, ao sujeito de quem eu estou falando, tá? Todas as vezes que eu estiver com dúvida se eu utilizo o mal com U ou mal com L, basta eu substituir pela palavra, pelo seu antônimo. Se eu estou falando de bom, então eu vou usar mal com U, tá? Ele é mal. Não pode ficar ele é bem, né? O contexto fica sem sentido, mas eu posso utilizar ele é bom. Se eu utilizar o bom, substituir o mal por bom, eu vou usar o mal com U. Era um mau aluno. Eu não vou dizer era um bem aluno. O contexto ficará sem sentido. Mas eu posso substituir o mal por bom. Se eu puder substituir por bom, então eu vou usar mal com U. Era um mau aluno, era um bom aluno. Agora vamos conhecer como empregar mal com L. O mal com L, ele pode ser advérbio de modo, ou seja, o modo em que aquele ser se apresenta. E eu posso substituir mal com L por bem. O antônimo de mal com L, que é o contrário, é bem. Não pode ser substituído por bom, pois o contexto ficará sem sentido. Por que não pode ser substituído por bom? Porque vocês lembram, eu só posso substituir por bom se eu utilizar mal com U. E mal com L eu posso substituir por bem. Vamos ver alguns exemplos? De emprego do mal com L. Seu trabalho ficou mal feito. Mal aí, ele tem a classificação de advérbio, ou seja, é o modo como o trabalho foi feito, tá? Então eu tenho o advérbio de modo. E aí, se eu tiver dúvida em substituí-lo, ou seja, como é que eu devo empregar esse mal com L, eu substituo ele pela palavra bem. Então, seu trabalho ficou mal feito, seu trabalho ficou bem feito. Ficaria sem sentido se eu colocasse seu trabalho ficou bom feito. Não teria sentido. Mas eu substituindo por bem, então eu utilizarei o mal com L. Ela se comportou mal. Eu tenho também o advérbio de modo, foi o modo em que ela se comportou. E se eu quisesse substituir, eu não poderia substituir por bom, pois ela se comportou bom não existe, fica um contexto sem sentido. Mas eu posso substituir mal por bem. Se eu substituir por bem, então eu já sei que eu vou empregar o mal com L. Ela se comportou mal, ela se comportou bem. Gente, atenção! O mal com L também pode ser conjunção temporal. Aí eu posso substituir o mal com L por assim que. Quando eu digo em conjunção temporal, é a conjunção que indica o tempo, ou assim que está passando um tempo, decorrente de um tempo. Exemplos: mal chegou, saiu. Ou seja, o tempo em que ele chegou não demorou muito, saiu. Então, eu posso substituir esse mal com L pela conjunção temporal assim que. Assim que chegou, saiu. O mal com L pode ser também um substantivo, tá? O mal não tem cura. Então, o mal aqui está substantivado, ou seja, ele é um substantivo, pois ele vem acompanhado do artigo o, tá? Então, o mal não tem cura. Esse mal que tem a classe gramatical substantivo, ele está substantivado, é mal com L. Turma, só resumindo o que nós falamos, tá?
Mal com U, ele é um adjetivo, ou seja, uma característica do ser de que eu estou falando, certo? E para eu poder empregá-lo adequadamente, se eu quero utilizar mal com U ou mal com L, eu tenho que substituir pelo seu antônimo, que é o seu contrário. O meu contexto, se ele aceitar bom, então é mal com U que eu devo usar. Se no meu contexto ele aceitar bem, então é mal com L que ele deve ser usado, tá? O mal com L também, ele pode ser uma conjunção temporal substituído por assim que, não esqueçam. E o mal com L também, ele é um substantivo, quando ele vem acompanhado de um artigo, ok? Turma, obrigada. Espero que tenham gostado da aula. Estudem bastante e tchau, tchau. Até a próxima aula.